Olá, vamos para a aula de pneumonia zoótica, que eu considero a doença de maior importância na suinocultura atual. Por que ela é mais importante? Não porque causa mortes ou porque causa condenação de carcaça. Ela é importante porque é uma doença crônica, ou seja, do momento no início da infecção até o animal se tornar livre do micoplasma, demoram-se pelo menos 220 dias, e porque é uma doença imunossupressora, pela destruição da, do sistema mucociliar, de traqueia, brônquios e bronquíolos. E adicionalmente, ela é mais importante porque ela está bastante disseminada. Estima-se que pelo menos 99% dos rebanhos no Brasil sejam positivos para essa doença. E é uma doença de de certificação opcional para as granjas de reprodutores. Ou seja, quando uma granja adquire um animal de reposição, quem está vendendo esse animal de reposição ele não precisa ser necessariamente livre, porque não é uma exigência de que a granja que produz o reprodutor seja livre dessa doença. Existe a possibilidade de certificação, mas é opcional. Elas causam perdas elevadas em todas as fases de produção. Então, são enfermidades causadas por diferentes agentes, muitos deles agentes secundários, em que o micoplasma é o agente primário que abre porta para estes secundários. Então, isso faz com que a pneumonia seja notada em todas as fases, e inclusive no frigorífico ela se destaca como a principal causa de condenação de animais. E lá no frigorífico, pelo menos 40 a 50% dos animais têm algum tipo de lesão de pneumonia no abate. Normalmente é a lesão do micoplasma, que não causa condenação, mas quando tem infecção secundária por pastorela ou por actinobacillus pleuropneumoniae, aí acontece condenação ou aproveitamento condicional da carcaça. A pneumonia no zoótico ela se caracteriza por uma tosse seca, uma tosse que de curta duração, são vários episódios ao longo do dia, mas não se nota no animal taquipneia, taquicardia, febre. Normalmente, esses outros sinais clínicos são notados quando o animal tem uma infecção bacteriana secundária. Então, esses são os sinais clínicos da pneumonia zoótica. Tosse seca e depois do abate dos animais ou numa necrópole, a gente nota essa área de consolidação nos pulmões. Essa lesão ela é provocada por uma hiperplasia de Belt. O que é isso? O tecido linfóide associado aos brônquios e bronquíolos, ele se prolifera e ele vai comprimindo os alvéolos, então fica essa área de atelectasia. Então, quando se comprime essas lesões pulmonares, elas são acriptantes, ou seja, não tem ar dentro dos alvéolos. E essa doença afeta o desempenho dos animais, né? Levando ao aumento da conversão alimentar, ou seja, come-se mais ração para produzir 1 quilo de carne, e a piora no ganho de peso, então, diário, né? Então o animal deixa de ganhar peso, né, ou ganha peso com menos velocidade e piora o alimento. Então, embora a lesão de pneumonia seja notada nos pulmões, principalmente nos que nós chamamos na região anteroventral do pulmão, anteroventral porque é na parte mais baixa no ventre, né, do órgão, e nas porções anteriores, com esse lobo apical, o lobo cardíaco que fica aqui sobre o coração, e o grande lobo, que é o lobo diafragmático, esse ele é afetado só aqui nessa porção anteroventral.
Então, por isso que não é uma pneumonia que leve o animal a uma taquipneia ou mesmo uma morte por insuficiência respiratória, porque a área de pulmão afetada não é tão grande, né? Mas o estrago provocado pelo micoplasma está aqui, em traqueia, nos brônquios e bronquíolos, com a destruição do sistema mucociliar. Lembrando que nós conversamos agora há pouco sobre a rinite atrófica, que destrói aqui o filtro. Então, se esse filtro está danificado, este ar adentro do trato respiratório e aqui o sistema mucociliar não está sendo eficiente também, isso significa que o suíno vai ter uma grande chance de desenvolver pneumonias por bactérias que estariam normalmente colonizando aqui as tonsilas. Por exemplo, a Pasteurella multocida, o Actinobacillus pleuropneumoniae, o Streptococcus suis. Então, num animal rígido, essas bactérias não descem até o pulmão, elas não conseguem. Já num animal com pneumonia zoótica, ele tem facilidade de ir até os pulmões. Então, aqui numa microscopia eletrônica, mostrando aqui os cílios com adesão do micoplasma. Então, o primeiro sítio de infecção no organismo do animal é o sistema mucociliar. Então, o agente causador da pneumonia zoótica é o micoplasma e o pneumônio, e num processo de co-infecção aparece a Pasteurella multocida tipo A, tipo D e o Actinobacillus pleuropneumoniae. Mas muitas outras bactérias são capazes de se aproveitar dessa perda da resistência, dessa perda de integridade, né, da imunidade inata, para causar enfermidade, como por exemplo o Streptococcus suis e até estáfilos, né? Os micoplasmas, nós temos que lembrar que eles são organismos que têm ausência de parede celular, e o cultivo em meios, em placas, com água, ele é muito difícil, tá? E é caro, é demorado, então não é corriqueiro se fazer diagnóstico de micoplasma por meio de isolamento, tá? E o fato dele carecer de parede celular faz com que ele seja muito resistente a antibióticos que atuam inibindo a formação da parede celular. Então tem uma classe de antibióticos que são eficientes para esse agente. A doença nos rebanhos, ela é interessante que ela vai depender das características de cada granja, o que vai gerar uma dinâmica de infecção. E alguns fatores agravam a doença. Por exemplo, alta taxa de reposição, ou seja, muitas leitoas adentrando o rebanho, né? E a gente trabalha com taxa de reposição de 50%, algumas granjas até 60% ao ano. Cresce ou engorda com múltiplas origens, porque aí se misturam cepas de micoplasma de diferentes patogenicidade. Sistema de produção contínua, ou seja, aquela granja que não faz o manejo todos dentro, todos fora. Alta densidade animal. E o que a gente percebe? Granjas que têm 3 sítios, ou seja, ela tem a maternidade, depois num outro local ela tem a creche, em outro local ela tem a recria e terminação. Ela tem menos impacto do que a granja que tem 2 sítios, ou seja, que tem a UPL que produz o leitão, maternidade e creche, e depois num outro local é a recria e terminação. Ou pior, uma granja de ciclo completo, que tem um sítio só, todo mundo no mesmo local. Então, o que vai determinar essa dinâmica? Os suínos, eles não são os portadores definitivos do micoplasma e o pneumônio. Ele não é um agente de microbiota. Ele está ali de passagem. O animal infectado excreta o agente por 220 dias. Então, é um tempo grande. Quanto maior o percentual de leitões infectados à desmama, maior a gravidade da doença na granja. Ou seja, o que determina a gravidade da doença
é o número de porcas excretando o micoplasma na maternidade. Né? Como a infecção é um evento transitório, as fêmeas mais jovens é as que têm a maior probabilidade de ainda estarem excretando o micoplasma. Por isso que quanto maior a taxa de reposição, pior é a doença. É claro que se eu faço reposição com fêmeas que não estão excretando mais o agente, porque estão vindo de uma granja livre, ou se elas estão indo para uma granja infectada, mas elas já passaram por aquela fase de excreção, aí a taxa de reposição não vai ser o fator determinante da gravidade. Então, via de regra, as leitoas amplificam e disseminam o agente no ambiente. Então, aqui está um exemplo bem didático, né? Então, pense a fêmea de reposição, a leitoa, né? A gente chama de leitoa aquela fêmea que está entrando na vida reprodutiva. Então, do dia que ela nasce até ela ser selecionada como matriz e ter o primeiro parto, vai demorar 340 dias. Tá? Então, ela precisa se infectar e se tornar livre do micoplasma 220 dias. Então, como o micoplasma, isso é uma característica importante, quero que vocês memorizem isso, anotem isso. No mesmo rebanho, os animais tornam-se infectados com o micoplasma em diferentes momentos. Pode ter uma diferença de 30 a 60 dias. Por quê? Porque é um agente que tem uma baixa sobrevida no ambiente, ele não tem parede celular. Então não é todo mundo que fica infectado no mesmo momento. É diferente de uma infecção explosiva, por exemplo, como um vírus influenza, né? Onde num curto período de tempo quase todos os animais na granja estão infectados. Aqui não. Posso ter no mesmo cenário aqui, vamos supor que eu fiz uma reposição com 60 leitoas, 20 se infectem com 100 dias de idade. No primeiro parto elas já estão livres. Outras 20 com 150 dias de idade, então no primeiro parto elas estão excretando. Outras 20 com 200 dias de idade, então vai passar o primeiro parto e ainda mais um tanto. E pode ser que tenha leitoas que se infectem muito próximo do primeiro parto e ainda na próxima gestação e ainda esteja excretando. Então, isso faz com que o micoplasma continue sempre circulando na granja. E aí nós vamos ver 3 tipos de cenário de infecção pelo micoplasma ao desmame. Se ele for menor que 5% dos leitões infectados ao desmame, esse rebanho terá um desempenho igual de um rebanho livre. Entretanto, se a média de infecção for de 5 a 20%, vai ter um rebanho com a doença mais notada na fase final de recria na engorda. Agora, se mais de 20% dos leitões estiverem infectados ao desmame, essa doença será grave e com grandes perdas, porque os leitões, logo após a saída de creche, já começam a ter problemas respiratórios, tem mais chance de desenvolver pleurisia e isso levar a maiores perdas, inclusive lá no frigorífico, com desvio de carcaça e condenação. Então, o planejamento da reposição ele é muito importante. Hoje, muitas granjas estão investindo em autorreposição, com a aquisição das porcas avós, que aí vão gerar as leitoas comerciais da granja. Tá? Mas isso implica em ter qualidade de manejo para isso, investimento em instalação, na aquisição dessas avós. Então ainda prevalece o sistema de reposição de compra de leitoas, com 150 dias de vida. Então essas fêmeas têm um curto período de tempo, pensar lá que com 190, 200 dias, elas já estão entrando na vida reprodutiva. Então não dá tempo delas se contaminarem até o primeiro parto, quando elas tiverem lá seus 340 dias. Então muitos acabam se contaminando mais próximo do parto, fazendo com que
a excreção do micoplasma seja muito grande no parto. E por que a gente tem reposição tão grande? Porque a taxa de mortalidade na suinocultura é da ordem de 10%. A taxa de reposição, em torno de 50%. E a idade média de descarte na ordem de 3,2 partos. Poderia ser 5 aqui, 6 partos. Aí nós teríamos as fêmeas permanecendo no rebanho até atingir o máximo do seu potencial produtivo. Então, infelizmente, elas saem muito rápido. Então, resumindo, a dinâmica da doença no rebanho, ela é determinada de acordo com o percentual de leitões que, no momento do desmame, foram infectados com suas mães lá na maternidade. E as outras fases não são fases importantes de disseminação do agente? São, mas muito pouco, né? Olha, a taxa de contaminação horizontal ao longo de 30 dias de 1 para 1 para 16. Ou seja, a contaminação horizontal é pequena. O importante é a contaminação vertical com a leitoa. Com a mãe na maternidade. Na epidemiologia, então, uma doença altamente infecciosa, né? Disseminação por reprodutores e pelos aerossóis são as únicas duas formas de se colocar a doença dentro do rebanho, adquirindo reprodutores, ou suíno, no caso leitão, alguém que resolve comprar leitão de fora, e os aerossóis. Ou seja, por mais que o micoplasma seja pouco resistente no ambiente, fora do suíno, se uma granja infectada está próxima de uma outra granja livre, é possível que ela contamine essa granja livre. Então, existem muitos relatos, tanto no Brasil como fora do Brasil, que granjas se contaminaram e a introdução foi provavelmente pelos aerossóis. A transmissão vertical porca para o leitão é importante. A transmissão horizontal leitão para leitão é 1 para 1, num prazo de 30 dias, então é pequena, é insignificante. Então, quanto maior o número de leitões infectados ao desmame, maior a gravidade da doença na granja. Os suínos são os reservatórios, mas não definitivos. Então, amplifica o micoplasma, que sobrevive poucos minutos no ambiente. E quase todos os leitões acabam se infectando, mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo, pior é a doença. Na patogeníase, que é bastante importante, a infecção ocorre por via respiratória, o período de incubação varia de 1 semana a alguns meses. O sítio principal de infecção é o epitélio bronquiolar e bronquial. A infecção, então, das células epiteliais de traqueia, brônquios e bronquíolos vai determinar o prejuízo nessa eficiência do sistema mucociliar. O que o sistema mucociliar faz? É um sistema com muco e cílios. Para que serve? Os patógenos ou partículas de poeira que há dentro do trato respiratório acabam se fixando nesse muco. E esses cílios fazem a remoção mecânica e aí o animal acaba deglutindo ou eliminando junto com esse muco no trato respiratório, né? E as infecções bacterianas secundárias, como Pasteurella multocida tipo A e D, e o APP, que é o Actinobacillus pleuropneumoniae, que vão fazer com que o animal tenha a enfermidade mais notada, com o que a gente chama com a broncopneumonia ou a pleuropneumonia, que aí cursa com febre, com taquipneia, com a respiração abdominal, e aí o animal pode vir a óbito em questão de 24, 48 horas. As lesões, isso que é bem importante, as lesões do micoplasma aparecem com 2 a 4 meses de idade e a imunidade se desenvolve lentamente, demora aí mais de 4 semanas para se notar a imunidade depois que os animais começam a manifestar sinais clínicos. Só que a lesão regride e pode se recuperar completamente. Lembre-se que eu falei anteriormente. A lesão no pulmão é uma hiperplasia de tecido linfóide.
Então não tem necrose, não tem abscedação, não tem tecido cicatricial, ou seja, desaparecendo o agente do trato respiratório, a lesão desaparece completamente. Sinais clínicos: tosse seca, pelagem sem brilho, baixo desempenho zootécnico e as complicações secundárias da bronquopneumonia. Por que a pelagem é sem brilho? Né? Lembre-se que o pelo e casco, eles são os últimos a receber o compartimento menos prioritário do organismo. Então, quando tem um processo infeccioso, que acaba derivando nutrientes para essa resposta imunológica, a pelagem passa a sentir ainda mais porque se ela é a última e surgiu mais uma prioridade, então a pelagem deixa de ficar bonita, os cascos também passam a ser mais frágeis. Então aqui está um rebanho com animais com pneumonia enzootica e aqui um animal isolado, porque tem a pneumonia enzootica agravada pela presença de uma infecção secundária. E aí os animais têm a dificuldade respiratória, pode ficar sentado assim, que essa posição ortopneica, ou seja, acomoda melhor as vísceras na cavidade abdominal e permite uma melhor amplitude de diafragma, facilitando a respiração, que está dificultada por conta do comprometimento da área de pulmão, pela infecção secundária, pelo APP ou pela Pasteurella motoccida. E aqui nós vemos o animal com a respiração abdominal. Observe. Estão vendo essa? Fica batendo, né? E aí o produtor chama isso de batedeira, porque ele tem essa respiração abdominal. É um animal que tem que ser identificado e tratado precocemente. As lesões, então, são áreas de tecido pulmonar com atelectasia, então a gente percebe isso porque a área fica arroxeada, né? O tecido pulmonar fica arroxeado, deprimida em relação ao tecido normal, né? Ela, ao toque, tem uma consistência de músculo, né? Parece estar comprimindo o músculo porque não tem ar, né? E ela é bem delimitada do tecido normal, e ela fica localizada principalmente nos lobos apicais, cardíacos, o intermediário e a região anteroventral dos diafragmáticos. Então está aqui uma lesão bem delimitada, levemente deprimida. Então a pulmão é uma lesão característica aqui do micoplasma. E essa lesão regride. Então no frigorífico a gente percebe que alguns animais já têm o início da regressão da lesão. E esse aqui, se ele tivesse oportunidade de viver aí mais uns 15, 20 dias, não teria mais lesão. E aqui que é perigoso você fazer a monitoria de frigorífico e atribuir a gravidade da doença de acordo com a área do pulmão afetada ao frigorífico. Se o animal tem a doença muito cedo, que nem esse aqui, ele tem um prejuízo maior pela doença. Mas no frigorífico, a área de pulmão afetada é menor. Como é que nós podemos fazer o diagnóstico? Clínico, a tosse, é igual a gente faz aquele teste de espirro lá para rinite atrófica, que a gente viu na aula de rinite atrófica, a gente faz para pneumonia zoótica. Só que aqui a tolerância é de apenas 10%. Na rinite atrófica a gente tolera até 15% de espirro. É um teste qualitativo, é sim ou não, não é quantitativo para dizer qual é a gravidade. Podemos acompanhar as lesões no abate, que também são qualitativas, porque elas regridem no máximo 10 semanas. Lembrando que na rinite atrófica
qualitativa e quantitativa, porque é uma lesão que não regride, ou seja, a gravidade do IRA representa com segurança o que aconteceu em vida. O isolamento demorado e ineficiente. PCR é uma prova precisa para identificar o agente no trato respiratório, mas aí só tem validade quando o rebanho é livre, se quer fazer o diagnóstico para monitoria, para ver se o rebanho continua livre, ou em animais no quarentenário que foram adquiridos, né? Pode fazer um suário de laringe para detectar o agente por PCR. E o ELISA é interessante para acompanhamento sorológico, para saber se está tendo soroconversão, qual é o momento da soroconversão, para rebanhos que sabidamente são contaminados, né? Para rebanhos livres também pode ser feito, né? Só que como a sorologia ela é um exame que detecta tardiamente a doença, pode demorar até 30 dias, deve-se ter outras formas de monitoria, como o PCR e mesmo o diagnóstico clínico, né? Porque a sorologia aparece tardiamente. Então, a monitoria clínica é semelhante ao que a gente falou lá na rinite atrófica, a diferença é que nós estamos contando tosse, na rinite atrófica a gente conta espirro. E a tolerância é de 10%. E a avaliação mais precisa é no frigorífico, né? Isso é muito praticado aí no campo, se calcula o índice de pneumonia, que é um índice obtido pela avaliação das lesões da pneumonia micoplasmática suína ou pneumonia zoótica. É utilizado para avaliar prevalência de lesões, avaliar programa vacinal medicamentoso, estimar as perdas, mas é um tipo de monitoria que tem sua eficiência reduzida pela regressão das lesões mais precoces. Então a gente tem que cuidar. Dentro do mesmo lote, é possível você utilizar isso para comparar os animais. Mas entre rebanhos não perde a validade porque por causa dessa regressão. Então tem uma lesão bacana, não começou a regressão, observe bem delimitado o tecido normal de tecido doente. Muitas pesquisas feitas com contagem de tosse em vida, depois olharam lesões no bate, ou fizeram radiografia do animal em vida e depois olharam lesões no bate, ou que fizeram a soroconversão e depois olharam a lesão no bate, levaram à conclusão de que o score de lesão no micoplasma no abate não retrata a gravidade da doença em vida. Por quê? É uma lesão que regride. E as lesões maiores foram observadas em leitões que começaram a tossir e se não converteram mais tarde. Ou seja, quanto mais tarde ele pega a enfermidade, maior a chance da lesão não ter regredido. E os maiores scores em leitões mais pesados, porque os leitões que pegaram a doença mais tarde tiveram menos prejuízo. Então tem que tomar cuidado. Eu analiso esse pulmão, tem uma lesão grande, uma área de pulmão afetada grande, e falo, esse animal teve mais prejuízo do que um outro que tem uma lesão pequena. Cuidado, porque a lesão pequena pode indicar uma regressão, como é nesse caso aqui, ou nesse aqui. Vai ter uma área bem pequena, mas é um animal que teve um prejuízo maior. E aqui tem a imagem da hiperplasia de Balt, né? Então aqui a proliferação do tecido linfóide associado a um bronco, né? Um bronquíolo, fazendo com que os alvéolos sejam comprimidos e diminua. Então aqui está os alvéolos e aqui próximo dessa hiperplasia esses alvéolos vão se fechando, né? Colabando e formando uma área de atelectasia. Com relação ao tratamento, não há tratamento eficiente que elimine a infecção. Utiliza-se bastante antibiótico na suinocultura para segurar a doença, isso associado ao uso de vacinas, né? Mas o tratamento reduz a gravidade da doença e diminui os prejuízos. As drogas mais usadas são a espiramicina, tilosina, lincomicina, visamicina, tiamulina, via ração ou via água, né? Animais que estão afetados com a broncopneumonia ou pela pleuropneumonia, ou seja, uma infecção secundária, são tratados com antibiótico injetável. Existe possibilidade de erradicação do micoplasma, né? Então o princípio é eliminar os amplificadores.
Mas numa granja comercial é caro fazer isso. O que você tem que fazer? Bom, você vacina o plantel, isso não é problema, né? Os reprodutores. Só que você tem que retirar desse plantel todos os animais com menos de 9 meses de idade. Por que isso? São animais que têm maior chance de ainda estarem amplificando a gente. Desmama com menos de 10 dias, para retirar então os leitões antes que eles comecem a amplificar a doença, e faz uma antibiótico terapia pesada no rebanho. É possível eliminar a doença? Sim, mas é possível que esse rebanho se recontamine e também é possível que ainda fique uma pequena quantidade de micoplasma que não seja detectado nos exames, que faça com que o rebanho seja declarado livre e depois de um ano e meio, ele volte a ter a enfermidade. Então isso aqui já foi testado em outros países, pode ser feito, mas tem uma grande chance de insucesso. Então o controle dessa enfermidade, ela pode ser feita com a exposição controlada das leitoas de reposição. Então pega esses animais excretando o micoplasma e o pneumônio e coloca em contato com os leitores. Então, ao invés de, ao adquirir leitoas, colocar elas separadas do rebanho e dar antibiótico e vacina, não, essas leitoas vão se infectar com micoplasma, desenvolver a doença de uma forma controlada. Outra possibilidade é pegar animais que sabidamente estão positivos, fazer eutanásia, coletar pulmão, fazer um inóculo e expor as leitoas a esse inóculo, né, uma exposição controlada. Importante que essa infecção tem que ser feita com o micoplasma na granja onde essas leitoas estão indo repovoar. Não pode ser um inóculo de fora, comercial. Existem várias cepas de micoplasma circulante, então não é interessante você introduzir uma cepa nova no rebanho. Então isso aqui promete, está começando no Brasil e promete ser uma grande aliada, uma técnica, uma grande aliada para se reduzir as perdas pelo micoplasma. Vacinação de plantel é muito praticada, ou seja, vacina-se tanto os animais de reposição, os reprodutores como os leitões, e a redução dos fatores de risco, né? A vacinação é ideal que ela seja cedo o suficiente para permitir a primeira proteção, antes que ocorra uma infecção a campo, então o ideal é ser feito na desmama, né? Para não ter a interferência aí dos anticorpos maternos, né? Então, o ideal, a recomendação ao protocolo, existem 2 protocolos de 2 doses e 1 dose, em várias vacinas comerciais no mercado brasileiro. A primeira dose é o desmame e a segunda dose 21 dias depois. E existem várias vacinas no mercado que são de 1 dose só, que é feita ao desmame. As vacinas protegem, reduzem bastante as perdas, mas elas não eliminam a doença. Então o rebanho continua ainda tendo a pneumonia zoótica. E aí nós temos que trabalhar com redução de fatores de risco, que seja uma altura de pé direito de pelo menos 3 metros, cortina nas laterais, né? A cortina tem que abrir de cima para baixo, né? Controle de temperatura, né? Da ventilação, não ter mais do que 2 fileiras de baia, porque quando tem mais de 2 fileiras de baia, a fileira do meio tem uma concentração de gases muito grande. Então, os gases complicam bastante a doença, né? Então, a amônia, o CO2 e outros gases, eles potencializam a enfermidade. Aqui uma granja usando isolamento térmico no teto, isso favorece aí a qualidade do ambiente. Então, o produtor tem que ter um termômetro e saber como é que está a temperatura, se está frio. Ergue a cortina para os animais não passem frio. Aqui uma granja que tem uma cortina automática com motor que faz a elevação, né? Um painel que se programa a temperatura. Isso se tornou bastante comum na suinocultura, porque às vezes o produtor está envolvido em outras ações e acaba descuidando com a cortina. Então quem tem esse painel observa que a cortina sobe e desce várias vezes ao dia. Coisa que o produtor abriria a cortina de manhã e não mexeria mais. Então, esse equipamento faz um excelente trabalho.
ter uma densidade adequada, né, um ambiente limpo, né, com a remoção diária das fezes. A densidade, o ideal é que fosse de 1 metro quadrado para cada 100 quilos de peso vivo, né? Mas hoje os animais são abatidos com 130 quilos de média e a densidade ainda parece estar sendo ajustada para 100 quilos. Então se trabalha com 1 metro por animal, 1,1, 1,2 metros por animal, né? Então a superlotação que nós vemos nessa imagem, ela é um problema sério para os animais. E com isso nós finalizamos a pneumonia zoótica, lembrando que é a doença mais importante da suinocultura brasileira. Por quê? Porque está presente em quase todos os rebanhos, porque ela é crônica e ela é imunossupressora, né? E abre porta para outras infecções, principalmente para as infecções causadas pela Pasteurella montucida e pelo Actinobacillus pleuropneumoniae, infecções essas que vão causar não só a morte do animal, se esse animal não for medicado precocemente, mas também lesões, formação de lesões, cujas sequelas lá no frigorífico determinam o desvio desse animal e a condenação pelo serviço de inspeção.